Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Lex Divina, Marcos 16, de 15 a 18. Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a festa da conversão de Saulo, que se tornou no grande apóstolo Paulo. E por que é esse o texto escolhido para a festa da conversão de São Paulo? Porque Paulo, especialmente, ele acolheu esse evangelho e ele viveu esse evangelho. Jesus aqui, antes de ascender aos céus, Judas o havia traído, já havia suicidado-se e não havia tido ainda a eleição de Matias, que veio substituí-lo. Por isso que foi aos 11 que Jesus apareceu. E aqui ele expressa, a partir dessa unção e desse envio, ele expressa para a igreja, para os bispos, os apóstolos são os bispos, o seu desejo de que o evangelho chegue ao mundo inteiro. Por isso que é a última ordem que Jesus dá aos seus apóstolos. Ele disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. E aí ele diz a condição para a salvação. Quem crer e for batizado, ou seja, aquele que crer no evangelho de Jesus, e ser batizado quer dizer ser lavado do pecado, ser convertido, se arrepender e ser convertido, ser batizado no Evangelho, ser batizado em nome de Jesus, se tornar cristão, esse será salvo. E Saulo, que se torna o grande apóstolo Paulo, ele sim assume isso. E é interessante que ele experimenta e nos faz entender o que é que Jesus diz. Se pegarem serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, porque serão perseguidos, serão injustiçados, serão açoitados, vão sofrer tudo isso, mas eles vencerão, suportarão tudo isso e darão testemunho de tudo isso. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu vários naufrágios. Paulo sofreu, foi expulso, queriam matá-lo, terminaram por fim decapitando Paulo em Roma. Mas, assim como o Mestre, ele entrega a sua vida para o anúncio do Evangelho. E quantos milagres aconteceram através de Paulo? Quantas conversões? Quantas pessoas foram curadas? Até mesmo uma pessoa voltou à vida depois de cair de um prédio e Paulo ora por ele e ele volta à vida. Assim como aconteceu também com Pedro. Hoje, na festa de São Paulo, aquele homem que antes era perseguidor da igreja, agora é um dos maiores anunciadores do reino.
É considerado a outra coluna. Na igreja tem duas colunas, dois pilares, Pedro e Paulo. Mesmo aqui, esse homem, antes de tudo, antes da sua conversão, ter sido perseguidor da igreja de Jesus. Foi ele que concordou com o martírio de Estevão, primeiro mártir cristão. Mas esse homem, depois que tem a experiência de ser batizado no Espírito Santo, e foi por Ananias, não era nenhum dos apóstolos que batizou Paulo. E não leva nem 30 segundos o batismo de Ananias a Paulo. Ananias impõe as mãos sobre Paulo e diz: Saulo, meu irmão, aquele Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, é ele agora, que me ordena que eu imponha minhas mãos sobre ti, e a tua cegueira vai embora. E caíram como as escamas dos olhos de Paulo, ele volta a enxergar e ele diz: ser batizado no Espírito Santo. E aquele momento transforma a vida daquele homem. E ele vai ao mundo inteiro. Quantas viagens Paulo faz? Viagens difíceis, viagens de navio, de embarcações. Ele viaja constantemente para anunciar o reino de Deus, o Evangelho de Jesus. Esse chamado que o Senhor fez a Saulo, ele faz também a você, ele faz a mim. Sim, nós temos essa graça especial. O Senhor nos chama. Ontem nós vimos que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Pronto, ele quer lhe chamar. Ele quer me chamar. Vontade dele, desejo dele. Todo aquele que tem a oportunidade, como nós temos diariamente, de proclamarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, é o Senhor falando para nós. E a Lexio Divina, a beleza dela é esse. No primeiro momento nós entendemos, mas o segundo é o Senhor falando para nós. Aquilo que ele ordenou aos 11 apóstolos de irem o mundo inteiro anunciando o Evangelho, não é só para eles, tanto que Paulo tomou posse e fez. É também para você e é para mim. Esse mundo inteiro, nós precisamos interpretar também. Alguns é o mundo inteiro, outros é o mundo da nossa casa, é o mundo da nossa família, é o mundo do nosso conhecimento na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade. Onde estivermos, somos chamados, sim, a crer no Evangelho, anunciar o reino de Deus e convidar pessoas para terem essa experiência com o Senhor Jesus. Também você e eu somos chamados a anunciar esse Evangelho. Sim, porque é o Evangelho da nossa salvação. Jesus disse: todo aquele que crer e for batizado será salvo, não importa quem seja. Então você pode ser esse instrumento, esse canal de graça, para que outras pessoas também conheçam Jesus Cristo, creiam, sejam batizados nesse sentido de acolher a palavra de Deus e serem salvos. Façamos esse compromisso de sermos também, a exemplo de Saulo, de Paulo, propagadores, anunciadores do Evangelho de Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.